Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de genética. Vamos continuar no tema alelos múltiplos, falando sobre o exemplo de alelos múltiplos que é muito frequente em vestibulares, que é o nosso sistema sanguíneo ABO. Só que antes de falarmos da genética do sistema BO, vamos lembrar o que significa pertencer ao tipo A, B, AB ou O. E para isso a gente tem que voltar lá para os primórdios da medicina, para uma época que os médicos acreditavam que qualquer doença era provocada por problema no sangue. Tanto que eles tentavam curar os pacientes purificando o sangue deles. De que maneira? Ou faziam a sangria do paciente, tiravam o sangue do paciente, ou enchiam o paciente de cortezinho e deixavam o paciente sangrando até cicatrizar. Colocavam sanguessugas para sugar os pacientes e faziam a transfusão de sangue da pessoa saudável para a pessoa doente. Algumas dessas transfusões davam certo, outras o paciente acabava morrendo por causa da transfusão e ninguém entendia por quê. Até que em 1900, um médico austríaco de sobrenome Landsteiner resolveu misturar sangue de pessoas diferentes em lâmina de microscópio e ver o que acontecia. E ele viu que determinados sangues, quando misturados, não acontecia nada, concluindo que essas eram as transfusões que davam certo. Outros sangues, quando misturados, ocorria aglutinação das hemácias. Uma hemácia grudava na outra, formando esses hemaglutinados, que entupiam os capilares sanguíneos, levando o receptor à morte. E o Landsteiner conseguiu mostrar que a formação desses hemaglutinados se dá por uma reação do tipo antígeno-anticorpo. Na hemácia do doador, pode existir na membrana um antígeno que pode ser reconhecido por um anticorpo do receptor, e a ligação do anticorpo do receptor no antígeno da hemácia do doador é que leva à formação desses hemaglutinados. E esses hemaglutinados é que levavam os receptores do sangue à morte. Então, de acordo com o tipo de antígeno que nós temos na hemácia, nós fomos divididos em A, B, AB e O. Então, se na membrana da sua hemácia, isso aqui é hemácia, tá? Célula do sangue que transporta o oxigênio. Você tem uma glicoproteína, uma proteína associada com carboidrato, que o Landsteiner batizou de antígeno A, aglutinógeno A, aglutinogênio A ou glicoproteína A. Você pertence ao tipo sanguíneo A. Então, quem é A é porque tem o antígeno A na hemácia. Se na membrana da sua hemácia você tem uma outra glicoproteína, que o Landsteiner batizou de antígeno B, aglutinógeno B, aglutinogênio B ou glicoproteína B, você pertence ao tipo sanguíneo B. Então, quem é B é porque tem antígeno B na hemácia. Se na membrana da sua hemácia você tem os dois antígenos, tanto o antígeno A quanto o antígeno B, você pertence ao tipo sanguíneo AB. E se na membrana da sua hemácia você não tem nenhum dos dois antígenos, você pertence ao tipo O. Inicialmente, turma, era sistema AB0. O 0 indicava a ausência de antígenos nas hemácias. Mas como os dois primeiros eram letras, as pessoas passaram a ler os três primeiros como letra. Então, pelo uso, acabou virando o sistema ABO. Mas era para ser sistema AB0, 0 indicando a ausência de antígenos nas hemácias. Quem é do tipo A, além de ter na hemácia o antígeno A, também tem no plasma um anticorpo contra o antígeno B.
tem no plasma um anti-B, que é um anticorpo, e G é de imunoglobulina, que é a mesma coisa que anticorpo. Esse anti-B se liga ao antígeno B, certo? Esse anti-B se liga ao antígeno B, provocando a aglutinação das hemácias. O cara que é do tipo B, além de ter o antígeno B na hemácia, ele também tem no plasma um anticorpo anti-A. Esse anticorpo se liga ao antígeno A, provocando a aglutinação das hemácias. O cara que é AB não pode ter nenhum desses dois anticorpos, porque se tivesse, ele aglutinaria as suas próprias hemácias. E o cara O, como não tem antígeno na hemácia, tem os dois anticorpos no plasma. Beleza? Quando nós vamos fazer a tipagem em relação ao sistema BO, nós procuramos o antígeno da hemácia. Esquece na hora da tipagem o anticorpo que o cara tem no plasma. Nós vamos procurar o antígeno da hemácia. Se acharmos só o antígeno A, o cara é do tipo A. Se acharmos só o antígeno B, ele é do tipo B. Se acharmos os dois, ele é AB. Se não acharmos nenhum, ele é O. Para procurarmos o antígeno, nós vamos usar um anticorpo. E anticorpo está presente em um soro. Nós vamos usar o soro contra o antígeno A para procurar o antígeno A. Vamos usar o soro contra o antígeno B para procurar o antígeno B. Quando o soro acha o respectivo antígeno, ocorre a aglutinação das hemácias, o sangue dá uma empelotada, nós vamos ver como é que fica. Aí nós dizemos que o teste deu positivo. Se o soro não acha o respectivo antígeno, não ocorre nada com o sangue, nós dizemos que o teste deu negativo. Esse positivo e negativo do teste não tem nada a ver com o fato de eu será positivo ou será negativo. Esse positivo e negativo que vem depois do sistema BO está relacionado a um outro fator, que é o fator RH, que é assunto da nossa próxima aula. Tá? Então, se o soro achou o respectivo antígeno, ocorre a aglutinação das hemácias, o teste deu positivo. Se o soro não achou o respectivo antígeno, não ocorre a aglutinação das hemácias, o teste deu negativo. Certo? Então, nós vamos pegar uma lâmina de microscópio, precisamos só da lâmina, não precisamos do microscópio. Colocamos nessa lâmina 2 gotas do seu sangue. Aqui eu vou pingar o soro contra o antígeno A. Mas aqui tem aquela história, né, turma? Se podem atrapalhar, porque é que vão ajudar, né? O soro contra o antígeno A foi chamado de soro anti-A. Mas lembra que o soro anti-A procura o antígeno A. Quem tem antígeno A na hemácia? O A e o AB. Aqui nessa gota eu vou pingar o soro contra o antígeno B, que foi chamado de soro anti-B. Lembra que o soro anti-B procura o antígeno B. Quem tem antígeno B na hemácia? O B e o AB. Quando o soro acha o respectivo antígeno, o teste dá positivo. Quando o soro não acha o respectivo antígeno, o teste dá negativo, certo? Positivo com o soro anti-A, negativo com o soro anti-B. Achei o antígeno A? Sim! Achei o antígeno B? Não! Quem só tem o antígeno A na hemácia pertence ao tipo A. Negativo com o soro anti-A, positivo com o soro anti-B. Achei o antígeno A? Não! Achei o antígeno B? Sim! Quem só tem o antígeno B na hemácia pertence ao tipo B. Positivo, positivo, quer dizer que eu achei os dois antígenos, quem tem os dois antígenos é
AB. Negativo, negativo significa que não achei nenhum antígeno. Quem não tem nenhum dos dois antígenos é do tipo O. Beleza? Isso quando cai, turma, gera bastante confusão. Então, se liguem que o soro é para procurar o antígeno. Tudo bem? Vamos jogar aqui, primeiro aqui, né? Ó, vamos mostrar como é que é o resultado mesmo. Ó. Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Positivo só com o soro anti-A é porque só tem o antígeno A, então é do tipo A. Positivo só com o soro anti-B é porque só tem o antígeno B, então é do tipo B. Positivo com os dois, tem os dois antígenos tipo AB. Negativo com os dois, não tem nenhum dos dois antígenos, é do tipo O. Beleza? Então agora sim, ó, vamos colocar esses dados aqui numa tabela. Aglutinógeno é o antígeno da hemácia. A glutinina é o anticorpo do plasma. Lembra que anticorpo é a mesma coisa que imunoglobulina. Aglutinógeno, antígeno. Aglutinina, imunoglobulina. O antígeno está na hemácia, a glutinina, o anticorpo, está no plasma. O cara que é do tipo A, ele tem antígeno A na hemácia e a glutinina anti-B no plasma. O cara que é do tipo B tem antígeno B na hemácia e a glutinina anti-A no plasma. O cara que é AB tem os dois aglutinógenos na hemácia e não tem a glutinina no plasma. O cara que é O não tem aglutinógeno na hemácia e tem as duas aglutininas no plasma. Turma, quando nós doamos o nosso sangue, antes dele ser usado numa transfusão, ele vai ser centrifugado. Com isso, toda a parte celular do sangue vai para o fundo do tubo. E em cima fica a parte líquida do sangue, que é o plasma. O plasma não é usado na transfusão. Nós vamos separar o plasma da parte celular do sangue, tá? No plasma, nós vamos separar, usar o plasma para separar, por exemplo, o fator 8, que o hemofílico não produz, o fator de von Willebrand, que quem tem doença de von Willebrand, que também é um problema de coagulação, não produz. Vamos separar a albumina. Então, o plasma tem outra utilidade. O que tem naquela bolsinha que é usada na transfusão são as hemácias do doador. Tá? Se você pegar uma bolsinha, vai estar lá escrito hemácias do tipo A ou hemácias do tipo B, tá? Então quem doa o seu sangue, na verdade, está doando as suas hemácias. Se eu doar o meu sangue para alguém, o que chega meu até essa pessoa? As minhas hemácias. Então na hora que eu for olhar o doador, eu tenho que olhar o tipo de antígeno que ele tem na hemácia. Se alguém não puder receber o meu sangue, é porque tem no plasma um anticorpo contra o antígeno da minha hemácia. Então, na hora que eu for olhar o receptor, eu tenho que olhar o tipo de anticorpo que ele tem na hemácia. Se o receptor tiver na hemácia um anticorpo contra o antígeno do doador, essa transfusão não pode ser feita, tá? Então, vai olhar o doador, olha o tipo de antígeno que tem na hemácia. Vai olhar o receptor, olha o tipo de anticorpo que tem no plasma. Se o receptor tiver no plasma o anticorpo contra o antígeno da hemácia do doador, essa transfusão não pode ser feita. Beleza? Então, olha só. Um cara A pode doar sangue para outro A? Pode, né? Sem problema. O doador tem antígeno A, o receptor tem anti-B. A para B, não pode. O doador tem antígeno A, o receptor tem anti-A. A para B, beleza. A para O não pode, né? O doador tem antígeno A, o receptor tem anti-A. Então, quem é A doa sangue para outro A e para o AB. B doando para A, não pode. B para B, tranquilo. B para AB, tranquilo. B para O, não. Então, quem é B doa para outro B e doa para o AB.
AB para A, não pode. O doador tem antígeno B, o receptor tem anti-B. AB para B, também não pode. O doador tem antígeno A, o receptor tem anti-A. AB para AB tranquilo, AB para O de jeito nenhum. Então quem é AB só doa para outro AB. E o O vai ter problema de doar sangue para alguém? Não, né? Porque o O não tem antígeno na hemácia. Ah, mas tem anti-A e anti-B no plasma. O plasma não é usado na transfusão. Então, como o O não tem antígeno na hemácia, pode doar para todos. O O então doa para outro O, para o A, para o AB e para o B. O só recebe de O, mas doa para todos. Daí O ser chamado de doador universal. Nós vamos ver que, na verdade, o doador universal é indivíduo O, RH negativo. O AB só doa para AB, mas recebe de todos. Daí o AB ser receptor universal. Nós vamos ver que, na verdade, o receptor universal é o indivíduo AB, RH positivo. Doador universal O negativo, receptor universal AB positivo. Considerando apenas o sistema ABO, o O é doador universal e o AB é receptor universal. Beleza? Moçadinha, em relação à genética do sistema ABO, isso é um caso de alelos múltiplos. Nós encontramos na população 3 tipos de alelos. Porém, cada um de nós tem apenas 2 desses genes, né? Porque nós somos diploides, temos pares de cromossomos homólogos e, consequentemente, pares de genes alelos, tá? O gene A condiciona a produção do antígeno A na hemácia, o gene B condiciona a produção do antígeno B na hemácia, e o genezinho não produz antígeno. E A e B não se dominam, entre eles existe uma relação de codominância, e ambos são dominantes sobre o gene Izinho. Então, fazendo a nossa tabelinha aqui, ó, tipo assim, sanguíneo, genótipo. Quem é do tipo A só tem o antígeno A na hemácia. Para isso pode ser IA ou IAzinho. Quem é do tipo B só tem o antígeno B na hemácia. Para isso pode ser IB ou IBzinho. Quem é do tipo AB tem os 2 antígenos na hemácia. Então só pode ser IA e B. E quem é O não produz antígeno, o gene para não produzir antígeno é recessivo, só se expressa em dose dupla. Então quem é O só pode ser Izinho. Então vejam que o AB e o O, a gente sempre sabe o genótipo. O A e o B nós vamos ter que tentar descobrir o genótipo olhando para os pais ou então olhando para os filhos. A descoberta da genética do sistema BO causou uma revolução nos casos de discussão judicial de paternidade. Porque só olhando para o sistema BO dá para a gente dizer se um cara pode ou não ser o pai de uma criança. Por exemplo, um homem AB não pode ser pai de criança O. Porque quem é O Izinho herdou um Izinho do pai e um Izinho da mãe. E quem é AB não tem Izinho. Da mesma forma, um homem O não pode ser pai de uma criança AB. Até hoje, antes de um juiz pedir o teste de paternidade baseado no DNA, ele pede o sistema BO, que é barato e rápido. E só com o sistema BO ele pode excluir a possibilidade de paternidade daquele indivíduo, tá? Por exemplo, imagina que uma mulher O acusa um homem A de ser pai do seu filho B, tá? Quem é O é Izinho. Para essa criança ser B, ela tem que ter o gene B, mas a mãe só pode ter mandado o gene Izinho. Se a mãe mandou o Izinho, quem mandou o IB foi o pai. Então o pai dessa criança é IB alguma coisa. Quem é IB alguma coisa, ou é B ou é AB. Então nesse caso, como o acusado de ser pai é do tipo A,
Só com o sistema BO o juiz diria: o caso está encerrado, você não é o pai da criança. Caso o acusado fosse B ou AB, o juiz diria: você pode ser o pai da criança, mas pode ser aquele homem ou qualquer outro indivíduo B ou AB do mundo, inclusive o juiz, se ele for B ou AB, ele é um possível pai dessa criança, tá? Então, cuidado com o exercício de sistema BO relacionado à paternidade, que você só consegue encerrar o caso judicial de discussão de paternidade com a negativa dela. Usando o sistema BO, você diz: você não é o pai da criança, ou você pode ser o pai da criança. Eu só vou dizer você é o pai da criança com o teste de paternidade baseado no DNA, como a gente vai estudar mais lá para frente, tá? O teste de paternidade baseado no DNA nos diz: você é o pai da criança ou você não é o pai da criança. Usando o sistema BO, eu digo: você não é o pai da criança ou você pode ser o pai da criança. Beleza? No meu caso, turma, eu sou A, mas meu pai é A, filho de pai A e mãe O. Então, meu avô era IA alguma coisa, a minha avó Izinho, Izinho, meu pai era IA, Izinho. Minha mãe é O, Izinho, Izinho. Eu sou A, certo? Então, eu sou um possível pai, eu sou um possível filho do meu pai, ou meu pai é um possível meu pai. Né? Agora já morreu também, se for ou não, tanto faz. Mas em relação ao sistema BO, eu sou um possível filho dos meus pais. E os meus irmãos devem ser A ou O. Se um deles for AB, não é filho de nenhum dos dois. Ou pode ser filho só do pai, mas aí é difícil, né? E se um deles for B, aí não pode ser filho do meu pai, só pode ser filho da minha mãe. Tudo bem, moçada? Beleza? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.